crianças, nossa aula de hoje é de História, data 28/12/2020. Hoje nós vamos falar de um texto. O título desse texto é O Sonho de um Brasileiro. Nas aulas anteriores nós começamos a falar a unidade de quê? De meio de transporte, não foi isso? Vocês lembram? Lá no livrinho de vocês, meio de transporte. Abram o livro de vocês na página 128, livro de História, página 128. Nós já falamos de quê nessas aulas que a tia já falou na aula anterior? Falamos do bonde, que é um meio de transporte, né? Esse que é um meio de transporte bem mesmo antigo, hoje em dia já não tem mais. Nós falamos de quê? Do ônibus, que é um meio de transporte onde muitas pessoas usam. Existe ônibus que sai de uma cidade para outra, existe aqueles ônibus coletivos, e também falamos da diferença dos ônibus. Os ônibus de antigamente era bem diferente desses atual, não é isso? Falamos também do quê? Do avião. Foi isso? Nós falamos do avião, gente? Falamos sim. Do meio de transporte, que o avião é um meio de transporte aéreo, é um meio de transporte que carrega várias pessoas, e é muito importante esse meio de transporte, por quê? Porque é ele que transporta as pessoas de um país para outro, não é isso? É um meio de transporte muito usado hoje em dia. E falamos também da bicicleta, que a bicicleta, a gente vê a bicicleta hoje, a gente pensa que a bicicleta foi feita, foi produzida, foi criada agora, mas a bicicleta é de muitos e muitos anos atrás. Houve uma mudança, que a bicicleta de anos atrás era bem diferente, e anos atrás as pessoas usavam mais a bicicleta como meio de transporte mesmo, para ir se deslocar de um lugar, ir e vir de um lugar para outro. Hoje em dia ainda usamos, é lógico que usa a bicicleta como meio de transporte, mas hoje em dia as pessoas usam mais para fazer esporte, não é isso? Então, nós já vimos alguns meios de transporte. Na página 128, tem o sonho de um brasileiro. Aqui está falando de um brasileiro que ele teve um sonho e realizou esse sonho. Será quem é esse brasileiro? Teve um dos assuntos do meio de transporte lá atrás que nós falamos do avião. Mas vocês imaginam como o avião é um meio de transporte interessante. Ele anda no ar, não é incrível? Ele carrega, transporta várias pessoas. Mas será que quem criou o avião deve ser uma pessoa bem inteligente, não é, crianças? Então, vamos lá. O sonho de um brasileiro. Esse texto está na página 128. O sonho de um brasileiro. Alberto nasceu em Minas Gerais e, ainda pequeno, mudou-se para uma grande fazenda com seus pais e irmãos. A fazenda tinha grandes oficinas para cuidar das máquinas. O pequeno Alberto vivia fazendo perguntas. O tempo passou e Alberto cresceu. Ele mudou-se para Paris e lá estudou física, matemática, eletricidade e mecânica. Esse é inteligente. Olha a disciplina que ele estudou: física, muito difícil, matemática, eletricidade e mecânica. Ele foi estudar lá em Paris. Fez um passeio de balão e gostou muito. Vocês já viram um balão andando no ar? Eu acho que aqui nós nunca vimos, né? Mas vocês vêem na televisão que existe um meio de transporte aéreo, o balão, não é isso? Passeou de balão e gostou muito, mas estava tão animado com o que ia aprendendo que achou que poderia fazer melhor. Foi assim que projetou seu primeiro balão, que chamou de Brasil. Olha só. Olha o que foi que ele fez. Ele projetou, ele fez, ele criou um balão e deu o nome a esse balão de Brasil. Ele queria mais do que ser apenas levado pelo vento. Desejava construir um balão que pudesse ser guiado para onde escolhesse. Assim nasceu Santos Dumont. Tia, quem é Santos Dumont?
Vamos já saber quem é Santos Dumont. Porém, ele sabia que os dirigíveis era só o primeiro passo para conquistar o céu. Alberto lembrou de sua influência no Brasil, das pipas e dos pássaros da fazenda. As aves são mais pesadas que o ar e elas não voam. No dia 23 de outubro de 1906, o 14 bis ganhou velocidade, levantou e voou. Alberto realizou o seu sonho. Então, crianças, na página 129 tem a imagem de um avião. Esse foi o primeiro avião. E sabe quem foi que inventou esse avião? Santos Dumont. E ele ainda botou o nome desse primeiro avião de 14 bis. Esse Santos Dumont, ele é um brasileiro. Ah, vocês sabiam que quem inventou o avião foi um brasileiro? Tá vendo como nós brasileiros somos inteligentes? Pois é, inventar um avião é muito difícil, não é isso? Mas ele conseguiu inventar o avião. Ele tinha um sonho. Ele criou primeiro um balão e botou o nome desse balão de Brasil. Mas ele achou, ele queria mais. E ele conseguiu criar um avião. E colocou o nome desse avião de 14 bis. Se vocês estiverem olhando para essa imagem na página 129, nesse exato momento, vocês vão perceber como esse avião aí é diferente desses aviões de hoje, não é isso? Houve uma grande mudança desse avião de 14 bis para esse avião que hoje circula por aí, não é isso? Circula em todo mundo, não é isso? Então, esse homem, quem foi esse homem? Santos Dumont. Ele foi um inventor brasileiro que tinha o sonho de voar e inventou o avião. Ele criou, ele tinha bastante vontade de inventar um avião, ele tinha vontade de voar. E esse desejo foi tanto que ele criou um avião. Olha que inteligente. Isso foi muito interessante. E esse sonho partiu de um brasileiro. É só para você ver que todos nós somos capazes. Quando a gente tem um sonho, a gente tem que fazer de tudo para realizar esse sonho. Certo? Então essa foi nossa aula de hoje de história. Esse texto que a tia acabou de ler, ele está na página 128. Então, a tarefa de hoje é só essa tarefinha aí da página 129 no livrinho de vocês. Certo? Gostaram da aula? Gostaram da descoberta que fizeram hoje sobre Santos Dumont? Ah, por que nós fizemos essa descoberta hoje? Porque nós estamos trabalhando os meios de transporte e o avião é um meio de transporte muito importante, não é isso? E é um meio de transporte aéreo, porque tem um meio de transporte aéreo, terrestre e aquático. O aéreo que anda no ar, o aquático que anda na água e o terrestre que anda na terra. Vocês já sabem disso, que vocês são inteligentes. E a gente já falou muito sobre isso, não é isso? Então, crianças, vai a tarefa da página 129. Responda e envie para a tia. Tchau, até a próxima aula e continue em casa.